Bom dia! Então, vamos para mais um vídeo, mais uma aula da nossa série Correções de Atividades do terceiro bimestre. Hoje, o assunto que nós vamos fazer as correções é sobre sílaba tônica e sílaba átona. Está lá na página 80 do livro de vocês. A atividade é da página 80 até a página 84. É um assunto muito gostosinho da gente trabalhar, porque é bem simples, não tem muito o que ficar falando sobre, tá certo? Então, vamos ao que interessa. Primeira questão, página 80. Relê este trecho do texto Teresa Bicuda. Então, nós temos o trecho aqui. Letra A. Preencha o quadro abaixo, fazendo a separação silábica de algumas palavras desse trecho e indicando a sílaba pronunciada com mais intensidade. Perceberam que nós estamos trabalhando sílaba tônica? Então, é o seguinte, gente. Quando falamos em sílaba tônica ou sílaba átona, nós estamos falando daquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade, daí ela é sílaba tônica, e quando ela é pronunciada de forma mais fraca, que no caso é a sílaba átona, tá? Então, tudo que é tônico é mais intenso, é mais forte a pronúncia, e átono é mais leve, é mais fraco, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, nós temos a tabela no livro de vocês estão me acompanhando, é claro, né? Então, nós temos aqui algumas palavras e nós vamos fazer a separação silábica, tá certo? Lembrando, gente, que na nossa língua você pode ter 14, 20, 100 sílabas numa palavra. Porém, existirá apenas uma sílaba tônica, tá? Apenas uma sílaba tônica. Então, atentem-se para isso, ok? Você nunca vai encontrar duas sílabas tônicas numa palavra em língua portuguesa, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Então, Teresa, como é que vai ficar? Vai ficar T, T-E, Ré, R-E e Zá. Aí ele vai perguntar, sílaba pronunciada com mais intensidade? É o Ré, olha só, Tereza, Tereza, o Ré é mais forte. Outra, também. Então, qual é a pronunciada com mais intensidade? Bem, também. Quando vocês tiverem uma palavra que, quando vocês separarem, por exemplo, uma palavra que é acentuada, sempre em uma palavra que ela é acentuada, a sílaba tônica é exatamente onde está o acento gráfico. Então, quando ela for acentuada, é muito simples. Mas daí vocês têm que fazer a divisão silábica, tá? Então, olha só, em questão, questão. Então, é então. Só que lembra o seguinte, gente, esse acentozinho aí, o tio, que é aquele assim, né, parece uma ondinha, ele não é um acento gráfico. Ele é um acento, na verdade, ou melhor, ele não é um acento assim. Ele não é um acento gráfico, como agudo, circunflexo. Ele é apenas um acento grave, que dá essa intensidade mais forte, né, na verdade, na palavra. Tá ok? Então, ele não é considerado um acento, mas sim um sinal. Desculpa, não era acento grave. Ele não é o grave, na verdade, é o contráriozinho do agudo, mas vamos lá. Então, o acento, o tio, ele não é um acento gráfico, ele é um sinal gráfico, é diferente. Ele não marca a sílaba tônica de uma palavra, mas através dele você consegue perceber quando há algo mais grave e realmente mais forte naquela sílaba, quando ele está. Mas se você tiver uma palavra em que ela é acentuada com acento agudo ou circunflexo e também tenha um tio, o que vale é o sinal gráfico, ou melhor, o acento gráfico, ou agudo ou circunflexo, mas não o sinalzinho gráfico, que é o tio, tá? Então vamos aqui. Igreja, ficaria como? Igreja, tá? Então, igreja. Onde é que está a sílaba mais forte? No gre. Igreja. Precisou, vai ficar como? Precisou. Então, onde é que está a mais forte? Também vai estar no... Quer dizer, agora vai estar no
Precisou. Precisou. E lugar? Lugar. Onde é que vai estar mais forte? No gar, tá? E lembra que essa questão de sílaba tônica é que vai nos dizer se a palavra ela é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Por isso é importantíssimo que vocês saibam fazer a divisão silábica e, além de fazer a divisão silábica, você consiga identificar qual é a sílaba tônica, porque é ela que vai te dizer se a sua palavra ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando também uma coisa, que na língua portuguesa, o acento gráfico ele vai vir sempre nas 3 últimas sílabas da palavra. Você pode ter, como eu falei, 100 sílabas em uma palavra, mas o teu acento, primeiro, só vai ter uma sílaba tônica, e segundo, essa sílaba tônica ela vai estar sempre entre as 3 últimas sílabas, ou seja, se for na última ela é oxítona, se for na penúltima ela é paroxítona, se for na antepenúltima ela é proparoxítona. Lembrando que toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, se vocês assistiram às aulas que foram postadas, vocês sabem disso com certeza. E facilita. Vamos lá. Letra B. As sílabas pronunciadas com mais intensidade, elas são chamadas de tônicas, tá? Considerando a atividade anterior, é possível concluir que... Vocês vão marcar aí o quadradinho do meio, gente, onde diz que todas as palavras têm somente uma sílaba tônica. É o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, continuando, aí ele tem outras questões aqui. A primeira diz assim, todas as sílabas tônicas são acentuadas? Não, tá? Até porque todas as palavras têm somente uma sílaba tônica, tá? E nem sempre essa sílaba tônica, por ela ser pronunciada com mais intensidade, significa que ela vai ser acentuada, tá? Por exemplo, nós vimos aqui, ó, lugar. Lugar lugar, na verdade, é a sílaba tônica, que é a que é pronunciada com mais intensidade, mas ela não é acentuada. Então, ser tônico não significa que ele vai ser acentuado, que aquela sílaba vai ser acentuada. Ok? Então, há palavras que apresentam mais de uma sílaba tônica? Não, só uma. Então, vamos para a página 81. Primeira questão. Releia mais um trecho do conto popular. Então, nós temos aqui mais um trecho. E vamos para a letra A. Diz o seguinte. Qual é a sílaba tônica das palavras em destaque nesse trecho? Tá? Então, olha só. Qual é a sílaba tônica das palavras em destaque nesse trecho? Então, quais são elas? As sílabas Ra, né? Ra, de Adó, Rava, Jus, de Cá, Jus e U, de Única. Quando a palavra vem acentuada, é muito fácil nós encontrarmos a sílaba tônica, porque é exatamente aquela que está sendo acentuada. Então, vamos continuando aqui. Relacione as colunas abaixo de acordo com a posição da sílaba tônica em cada uma dessas palavras. Então, olha só. Aqui, como é que você vai colocar? Vai ficar o C, o B e o A, tá? A sílaba tônica é a última. Então, quando ela é a última, qual delas aí que é a última? É Cá, Jus. A sílaba tônica é a penúltima. Qual delas? A Dó, Rava. E a sílaba tônica é a antepenúltima, Única. Tá certo? Então, vamos para... Ah, tá. Então, a partir disso aqui, gente, é que nós começamos a observar e classificar se essa palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, é importante que primeiro o que vocês façam? Faz a separação silábica. Segundo, vocês identifiquem a sílaba tônica, lembrando que só existe uma tônica, tá? E que nem sempre ela vai estar acentuada. Então, para classificar, lembrando, a que tiver a sílaba tônica for a última, ela será oxítona. A que for a penúltima é paroxítona e a antepenúltima é proparoxítona. Então, dessas aqui, qual que seria a oxítona? Aqui, a sílaba tônica é a última, que é qual? Cajus.
Qual que seria a paroxítona? Aquela que a sílaba tônica é a penúltima. Qual delas? Adorava. E qual é aquela que é proparoxítona? É aquela que é a antepenúltima. Lembrando, gente, que toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, se a sílaba tônica, quando você falar uma palavra, pronunciar uma palavra, e a sílaba mais forte for a antepenúltima, ela deve ser acentuada, porque toda proparoxítona deve ser acentuada. Aí você pode perguntar, mas professora, para que eu estou aprendendo isso, né? Para saber se é mais forte? Não, porque às vezes você está escrevendo uma palavra, você não sabe se ela é acentuada ou não. Como saber? É só prestar atenção na sílaba tônica. Verificar se a sílaba tônica é a antepenúltima, então ela tem que ser acentuada. Por quê? Porque toda proparoxítona é acentuada. Nas outras, tanto na paroxítona quanto na oxítona, existem algumas regras, tá, de acentuação, mas isso nós vamos estudar para o quarto bimestre. Então, continuando, vamos para a página 82. Gente, aqui na página 82, o que está sendo trabalhado? Os monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Também é uma coisa bem legalzinha. Por quê? Nos outros lá, nós vimos que nós fizemos separação, né? Tinha sílaba tônica e sílaba átona. Então, ali nós fazíamos a separação e na verdade, aquilo ali estava relacionado a palavras com mais de uma sílaba. Quando nós falamos em monossílabo, nós estamos falando de palavras em que elas possuem apenas uma sílaba. Apenas uma sílaba, tá ok? Então, quando é que ele é átono e quando ele é tônico, já que ele só tem uma sílaba e só existe uma sílaba tônica numa palavra. Ele é uma palavra, tá? As palavras que existem muitas palavras com uma única sílaba. Só que se ela só tem uma sílaba e foi dito que as palavras todas elas possuem uma única sílaba tônica e ela só é formada por uma sílaba. Então o que é? Aqui nós vamos ver uma diferenciação. Por exemplo, quando que o monossílabo é átono? Quando aquela palavrinha ela não tem sentido se ela for isolada, um sentido próprio dela. E quando é que ela é tônico? Quando ela está embutida de sentido. Vamos ver aqui. Observe a manchete abaixo. Então aqui você tem a manchete. Diz o seguinte, letra A. As palavras em destaque são constituídas por quantas sílabas? Olha só, é o D e o mês, né? Que está separado, que está em destaque, em vermelho. Então é formada somente por uma sílaba. Aí acontece que as pessoas veem o D ali e ficam... Oh, D é palavra? Sim, o D é uma palavra, o A é uma palavra quando ela está dentro de um contexto, tá? Ligando outras palavras, certo? É tanto que o A não é um artigo, faz parte de uma classe gramatical de palavras, tá? Então, letra B. Qual dessas palavras é pronunciada com mais intensidade? No caso aqui é o mês. E na letra C, qual é a classe gramatical dessas duas palavras? Aí, gente, as 10 classes gramaticais que eu falei para vocês que vocês precisam aprender. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Só que é só saber o nome delas? Não, você precisa saber a função de cada uma delas para que realmente você possa identificar melhor. Ok? Então, continuando. O D, qual é a classe de palavras? Ela é uma preposição, tá? Ela é uma preposição. Ela liga palavras, ok? E o mês é o quê? Ele é um substantivo, tá? Então, como é que eu sei que substantivo é substantivo? Porque dá nome a um período do ano, que a gente chama aqui, é um período de 30 dias, é chamado de mês, tá ok? Então, é isso que acontece, gente. A palavra de, sozinha, ela tem algum sentido forte atribuído dentro dela? Não. Mas o mês tem. Na hora que você fala mês, você já sabe. Está relacionado ao período de 30 dias, tá? Então, essa é a grande diferença principal entre monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Os átonos, eles não têm esse sentido impregnado na própria palavra. O tônico, sim, certo? Então, vamos cá. Aqui finaliza, né? Aí tem a tabelinha para vocês de monossílabos tônicos, monossílabos átonos.
Tem um caso do um. Esse um é uma coisa, né? O um, olha só, quando ele pode ser tanto monossílabo tônico quanto átono. Quando é que ele vai ser monossílabo tônico? Quando ele for pertencer à classe dos numerais, tá? Então, quando ele pertencer à classe dos numerais, ele é um monossílabo tônico. Agora, quando ele pertencer à classe dos artigos, ele vai ser um monossílabo átono, tá certo? E aí entra aquela questão: como eu identificar e saber a diferença entre um artigo e um numeral? Nós fizemos uma atividade que está no canal geral exatamente sobre isso, e eu vou fazer essa correção com vocês também, ok? Mas desde o início, quando o 1 ele é numeral, geralmente ele vem embutido nele o sentido, ou próximo dele vem as palavras apenas e somente, tá? Por exemplo, dizer, apenas um menino foi ao cinema. Então, ó, apenas ou apenas aí. Ou somente um menino foi ao cinema. Esse um ele é numeral porque tem a palavrinha somente que está próxima, tá? Então, vamos para a página 83 e a página 84. Já estou até falando demais, mas vamos lá. Primeira questão. Leia a sinopse do livro a seguir. Então, nós temos aqui o Meu Pé de Laranja Lima. Teve um aluno do 6º ano, que é o André, né? O Carlos André, que fez a videoresenha dele sobre o Meu Pé de Laranja Lima. Então, olha só. Letra A. Após ler essa sinopse, se você for interessado em ler o livro, comente. Então, isso aqui é bem particular mesmo, não é uma resposta pessoal. Letra B. De acordo com a sinopse, quem é o confidente de Zezé? Então, olha só. Seu confidente é um pé de laranja lima, tá? É um pé de laranja lima que ele chama de chururuca, tá? Um pé de laranja lima, pé de laranja lima. Então, letra C. Por que você acha que o menino escolheu esse confidente? Então, eu vou dar uma sugestão de resposta. Vocês podem verificar se está próximo da que vocês colocaram, deixem, tá? Mas sejam leais a isso. Então, olha só. Provavelmente, por ser um menino sozinho e sensível que precisava de alguém para ouvi-lo. E a árvore fez o papel de ouvinte. Então, geralmente, aquelas crianças que não tem outras crianças para brincar, que é filho único, então acaba falando às vezes com a parede, falando com sozinho, tá certo? Vamos lá, letra D. Faça a separação silábica das palavras abaixo, indicando sua sílaba tônica. Em seguida, classifique-as. Então, aqui você tem as palavras para fazer a separação silábica, sílaba tônica e classificar. Então, vamos lá. Inteligente. Vai ficar como? Vai ficar assim. Inteligente. Onde está a sílaba tônica? No gen. E qual é a classificação? Paroxítona. Por quê? É a penúltima sílaba mais forte, tá? A última é o T. Então, a gente conta de trás para frente, tá, gente? Última, penúltima e antepenúltima. As três últimas, de trás para frente. Última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima paroxítona. Aí, vamos lá. Sensível. Sensível. Sensível, qual é a tônica? Si. Essa daqui tá na cara, por quê? Porque ele tá acentuado. Então, a tônica é a que tá acentuada. Então, é o si. E qual é a classificação? É uma paroxítona também. O Zezé. Zé. Qual é a sílaba tônica? O Zé, que tá com acento. Se tá com acento, a gente já sabe, ela é a tônica. Então, ela tá na posição de última, penúltima, antepenúltima? Última. Então, se é a última, ela é o quê? Oxítona. O outro, ele. Então, ele. E aí, ele? Ele é monossílabo? É só uma sílaba ou ele tem mais de uma sílaba? Mais de uma, tá? É ele. Eu não falo ele. Eu falo ele, tá? Então, ele. Aí, ele pergunta, sílaba tônica qual? E. É o E, tá? Ele. E qual é a classificação? Se é a penúltima, então ela é paroxítona. Vamos para a próxima. Fantasia. Então, fica como fantasia, tá, gente? Então, esse ditongo, na verdade, que não é o ditongo, é um hiato no final. O que acontece? Qual é a sílaba tônica? É o si.
O zi, na verdade, fantasia. E a classificação é paroxítona, porque é a penúltima sílaba mais forte, tá ok? Então, vamos aqui. Letra E. Tá? Então, olha só, gente, na nossa língua portuguesa, a maior parte das palavras elas vão ser paroxítonas, a maioria paroxítona, tá? Poucas são as proparoxítonas e, na verdade, as proparoxítonas elas são bem assim, menor quantidade. As paroxítonas elas são, a maioria das palavras da nossa língua elas são paroxítonas. Então, vamos lá. Letra E. No título do livro, há 4 monossílabos. Classifique-os em tônicos ou átonos. Então, quais são esses monossílabos que nós encontramos lá? É o que? É o, né? O. Aí nós temos o meu, pé e o de, tá? O, ele é o que? É átono ou é tônico? É átono, tá? Ó, além de ser pronunciado com menos força, o que mais acontece? O O sozinho, ele não tem um sentido nele mesmo, a não ser que ele esteja dentro de um contexto, de uma frase, de uma oração, ligando palavras ou acompanhando palavras, tá? Aqui no caso, ele está acompanhando o pronome, né? Que estão todos dois relacionados, tanto o artigo quanto o pronome, ao substantivo pé. O meu é o quê? Ai, quase que me machuca aqui. Então, o meu é o quê? É tônico, tá? O meu é tônico. O pé, tá? O meu é tônico, ele se relaciona a mim, tá? O pé é tônico também, tem um sentido nele mesmo, também é pronunciado com mais força. O meu também, ó, meu, não é mel, é meu. E o de, que é átono, que é pronunciado com menos intensidade, também é uma preposição que liga palavras. Não tem um sentido embutido nele mesmo, na própria palavra. Geralmente os que têm o sentido embutido neles são substantivos e pronomes por acompanhar o nome também, tá? Vocês têm isso daí lá na tabelinha de vocês, na página 82, alguns, é claro. Aí vamos lá. F. Agora sublinhe os demais monossílabos apresentados nessa sinopse. Então, o que vocês iam grifar lá? Vocês iam grifar na ordem, tá, gente? Eu vou falar na ordem. O E, o de, o 6, o E, o de, o o que, o não, o na, o sai, mil, o e novamente, o se, de, em, que, seu, o, pé, de. Então são essas, na ordem eu falei, tá? Na ordem do texto, para não ficar muito ruim para vocês. Vamos lá, página 84. Segunda questão. Classifique as palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, não se fabrica mais o famoso fusquinha. Fabrica, tá? Não é fábrica, é fabrica, tá? E não se fabrica. Então, bri. Então, é o quê? Paroxítono. Para você saber classificar, a primeira coisa que você vai ter que fazer é a separação da palavra. Então, você vai ficar fabricar. E aí, você vai verificar qual é a sílaba tônica. Fabri, o bri é mais forte, cá. Aí você vai ver a posição. Ela é a última, penúltima ou antepenúltima? No caso, ela é a penúltima. Se ela é a penúltima, então ela é o quê? Paroxítona, certo? Então, vamos para a letra B. B de bonito. Então, letra B. Aquela fábrica utiliza material reciclável na embalagem de seus produtos. Agora sim, é fábrica, não é fabrica. Então, de novo, primeira coisa, separação silábica. Fabricar. Segunda, vou verificar qual é a sílaba tônica. Se tem acento, pronto, é ela. Então, a sílaba tônica aqui é o Fá. E agora, o que eu vou fazer? Vou verificar a posição. Ela é a última, penúltima ou antepenúltima? É a antepenúltima. E toda... Então, se ela é antepenúltima, ela é o quê? Uma proparoxítona. Perceba que ela está acentuada? Exatamente porque toda proparoxítona deve ser acentuada. Tá bom? Continuando, letra C. Lastima-se a terceira derrota consecutiva do time no campeonato. Lastima-se. Então, fica
lastima. Primeira, separar. Depois, qual é a sílaba tônica? É lasti. Qual é? Lasti. Se fosse no las, gente, tinha que ser acentuado. É lasti. Ti, no ti, lasti. E aí, ma. Qual é a posição dela agora? Última, penúltima ou antepenúltima? Penúltima. Então, se é a penúltima, ela é uma paroxítona. Outra, se você viu que ela não está acentuada, então você já pensa o seguinte, não, paroxítona provavelmente ela não vai ser. Agora, se ela tiver acento, aí você vai prestar atenção onde é que está esse acento. Se for na terceira sílaba de trás para frente, ela vai ser proparoxítona, porque toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, vamos continuando. Letra D, agora nós não é mais lastima, agora é lástima, tá? Então, foi uma lástima, ou seja, foi algo muito ruim. Então, lástima, de novo, separou? Lastima. Qual é a tônica? Las, já está acentuada, é ela. Contar, posição, primeira, segunda ou terceira? Terceira. Se é terceira, é última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima, então ela é uma proparoxítona. E toda proparoxítona deve ser acentuada. Está aí, está acentuada. Continuando, terceira questão, vamos lá. De que forma podemos distinguir o significado dos pares de palavras da atividade anterior? Então, olha só. Podemos distingui-las por meio da acentuação gráfica, tá, gente? Pois o acento gráfico, o que ele faz? Ele indica a sílaba tônica já, de imediato. Se ela tem acento gráfico, eu já sei que ela é atônica. E ela orienta a pronúncia e possibilita a distinção do significado das palavras. Porque fabrica, que vem de fabricar, é uma ação de se produzir algo, é uma coisa, um significado. Agora, fábrica já é o lugar onde se fabrica algo. Eles estão relacionadas uma com a outra? Estão. Né? São palavras que estão dentro do mesmo campo semântico de significado, mas têm significados, sim, totalmente diferentes em si, tá? Conceitos diferentes. Então vamos lá, quarta questão, leia em voz alta a manchete a seguir. Então nós temos aqui a manchete, vamos para a letra A. Qual é a palavra tônica da palavra recorde? Então, gente, recorde, eu sei que muitas pessoas falam recorde, mas não é recorde. Se fosse recorde, tinha que ter um acento no ré. Por quê? Porque ela é uma palavra, seria proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada, tá? Então, a sílaba cor, aqui no caso, ok? Vamos lá. A próxima é a B. Essa palavra é classificada como, já até falei, ela é o que? Uma paroxítona. Se ela tivesse acento, ou melhor, se ela fosse pronunciada na terceira sílaba, ou seja, última, penúltima, antepenúltima, que eu ia separar, né? Ia ficar como? Recorde. Então, se ela fosse acentuada no ré, ela seria uma proparoxítona, ela teria que ser acentuada, tá? Nesse caso, não. Quinta questão. Classifique os monossílabos destacados nos provérbios abaixo. Então, aqui abaixo nós temos alguns provérbios, tá? Então, o que diz aqui? Letra A. Se a carapuça servir, use-a. Então, os dois, tanto A quanto o outro A, eles são monossílabos átonos, gente. É monossílabo? Sim, é só uma sílaba. Palavra formada por uma única sílaba. E a átono, ela não tem, não é pronunciada com intensidade, é só A. E não tem um sentido impregnado nela. Letra B. Quem vê cara não vê coração. E aí, os dois monossílabos são tônicos, tá? Eu tenho V de ver, então tem um sentido embutido nela e também é forte. Ó, tem acento? Tônico. O não ele tem um sinal gráfico, mas de qualquer forma ele dá essa gravidade maior também na palavra. Então, não também tem embutido um sentido assim, não é algo que você não pode fazer, né? Que não se deve, é um sentido de negação, de negar algo. C. Perdido, então lá eram os dois monossílabos tônicos. Aqui, perdido por um, perdido por 100. Isso. Então, esse 1, gente, ele vai ser tônico átono. Ele vai ser tônico. Por quê? Porque ele aqui é um numeral. Como é que eu sei que ele é um numeral? Primeiro, ele não está se relacionando com nenhum substantivo.
E eu tô falando, ó, perdido por 1, perdido por 100. Logo em seguida eu já também trabalho um outro numeral que é o 100. Então, ambos, tanto 1 quanto 100, eles são tônicos. Agora, o por, ele é átono, tá? Tanto 1 quanto 100 indica quantidade, então ele tem um sentido embutido nele. Agora, o por, não, ele só liga palavras, é uma preposição. D, saco vazio, não para em pé. Então, o monossílabo em, ele é átono, e o pé, ele é tônico. E assim, 30 minutos da nossa aula de hoje de correções. E a gente finaliza, né? Nós finalizamos, então, as nossas correções da parte de estudo da língua. Espero vocês para a nova série de Ampliando a Linguagem e Interpretações de Textos. Até mais!